Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma conta na Twitch, qual programa utilizar e como configurar para você começar a fazer live na maior plataforma de streaming do momento. Então, bora lá! Olá, boas-vindas ao Escola para Streamers. Eu sou o Edu Marques, publicitário, criador de conteúdo e eu já apareci na TV. E não foi invadindo nenhuma transmissão ao vivo. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma conta na Twitch. E para isso, a gente vai aqui em Login, vai clicar aqui em Sign Up, vai colocar aqui o nosso nome de usuário, a senha, confirmar a senha, aniversário e um número de telefone. Isso é bem importante para você poder ter a verificação em duas etapas, que ela vai ser necessária para você poder ter acesso a algumas coisas dentro da plataforma. Depois que você colocar todas as informações aqui, simplesmente você vai clicar em Sign Up e pronto, a sua conta na Twitch tá feita. Inclusive, esse aqui é o meu canal, eu vou deixar o link aqui em cima, então depois me segue lá. Depois que a gente terminar de fazer a nossa conta lá na Twitch, o que a gente vai precisar agora é fazer o download do OBS. Então eu já tô aqui com a página aberta, tá? Você pode ver que ele tem pro Windows, pro Mac e também pro Linux. Então você simplesmente vai clicar em seu sistema operacional, no meu caso é o Windows, e ele vai começar a fazer o download aqui no canto inferior esquerdo. Depois que você baixar, é só instalar, é bem simples a instalação, então eu nem vou mostrar essa etapa, beleza? Tem algumas pessoas que eu sei que tem um pouco de dificuldade, se assustam um pouco de utilizar o OBS Studio pela primeira vez. Para quem talvez sentir um pouco de dificuldade e quiser uma coisa mais simples, existe o Streamlabs OBS, que eu também vou deixar o link para você fazer o download aqui embaixo. Porém, apesar de ser mais simples para você utilizar, para você configurar, o Streamlabs OBS ele vai ser bem mais limitado, você vai ter muito menos recursos. Então, se você quiser ter acesso a mais possibilidades aí para poder fazer a sua live, deixar ela mais interessante, eu te recomendo que você utilize o OBS Studio. E ele pode te assustar um pouco no começo, mas depois que você começar a olhar com calma, você entender como é que ele funciona, você vê que é bem simples, não tem muito mistério. Então, eu já tô aqui com o meu OBS Studio baixado e instalado, então agora a gente vai começar a configurar ele. E para isso, a gente vai clicar aqui em configurações e a primeira configuração que a gente vai fazer vai ser aqui em saída. E aqui, quando você abrir a configuração de saída, é possível que ele venha com essa tela, tá? Para você poder ter acesso a todas as opções que você vai precisar para configurar. Você vai clicar aqui em cima no modo de saída e vai trocar para avançado. E aqui a gente vai precisar colocar algumas informações. Lá no site da Twitch, a gente vai ter alguns dados que vão te ajudar a você saber o que você tem que colocar aqui de acordo com o nível de qualidade de transmissão que você quer fazer, que é esse site aqui. Eu vou deixar também o link dele aqui embaixo, beleza? Então a gente tem aqui NVIDIA NVENC Specs e X264 Specs. NVIDIA NVENC vai ser para quem utiliza a placa NVIDIA, então você vai poder renderizar a sua live utilizando a placa de vídeo. Lembrando que nem todas as placas NVIDIA vão ter a possibilidade de você utilizar o NVENC. Isso depende da engenharia que foi utilizada para fazer a placa. Então, se você tiver uma placa NVIDIA, talvez um pouco mais antiga, e você for utilizar o OBS e não aparecer a opção de NVENC, é porque a sua placa não tem essa possibilidade. Inclusive, se você quiser entender melhor o OBS, a gente já gravou um vídeo falando sobre os principais detalhes, as coisas mais importantes. Eu vou deixar o link aqui em cima, então depois assiste lá. Para quem não tem essa possibilidade, ou para quem não tem placa NVIDIA, aí você vai usar o X264, que nesse caso vai fazer a renderização da sua live utilizando o processador. E se você estiver preocupado, você não sabe o que é renderizar, o que significa, fica tranquilo que isso não vai ser nenhum problema para você poder configurar, beleza? Então, por exemplo, tem aqui algumas sugestões para 1080p com 60 fps, 1080p com 30 fps, 720p com 100 fps e por aí vai. Então, para cada uma dessas qualidades, a Twitch te recomenda algumas configurações para você colocar aí no seu OBS. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer, beleza? E se você tá começando, com certeza você ainda não vai ser um afiliado na Twitch. E por consequência, você não vai ter como oferecer ao seu público possibilidades de outros níveis de transmissões para eles conseguirem assistir. Ou seja, você não vai ter aquelas opções como você tem lá no YouTube. Você pode escolher 1080p, 720, 480 e por aí vai. Quando você não é afiliado, você só tem como oferecer uma possibilidade de qualidade de transmissão. Aí nesse caso, como tem muita gente que assiste pelo celular ou às vezes não tem uma internet tão boa, o que eu te recomendo é você não transmitir com 1080p 60 fps. Então
nesse caso, o que eu te recomendo é você começar com 720p, 30 fps ou até menos, dependendo do jogo ou do tipo de conteúdo que você vai fazer. Então, para esse tutorial, a gente vai trabalhar aqui como se você fosse fazer uma transmissão 720p, 30 fps. Então, voltando aqui para o OBS, primeira coisa que ele pede pra gente aqui é o controle de taxa de bits. A gente vai utilizar CBR. A próxima que a gente tem é taxa de bits. Se você não sabe o que você tem que colocar, vai lá e olha na página. Então tá aqui, 720p, 30 fps, a gente vai utilizar 3000 kbps. Então a gente vai colocar aqui 3000 kbps. Lembrando que esses kbps, eles vão depender da taxa de upload da sua internet. Por exemplo, se a taxa de upload da sua internet é de 10 megabytes por segundo, aqui o que eu te recomendo é você não utilizar mais de 6% da sua taxa de upload. Por exemplo, se você tem uma conexão com 10 megas de upload, você não vai colocar mais do que 6 para você fazer a sua transmissão. Ou seja, aqui no OBS você não vai colocar mais de 6000 kbps. E isso é um detalhe que a gente fala melhor também no vídeo que a gente recomendou ali, beleza? Aqui, intervalo de keyframe, a gente vai utilizar 2. Aqui na página Twitch ele também vai mostrar o keyframe interval 2 seconds. Então é justamente aqueles 2 que a gente colocou ali no OBS. Desempenho e perfil. A gente vai olhar aqui na página de novo, que ele vai estar mostrando aqui pra gente como quality. Então a pré-definição a gente vai utilizar qualidade e o perfil a gente pode utilizar tanto high como main. E aqui a gente fez a configuração utilizando o NVENC. Se você não tiver a placa NVIDIA, você vai utilizar o processador, então você vai trocar aqui para x264. E aí nesse caso você vai utilizar para as opções que ele mostra aqui na direita para x264. E aí depois que você terminar aqui essa parte de configuração, você vai clicar em aplicar. Depois que a gente terminar a configuração de saída, a próxima que a gente vai fazer vai ser aqui em configuração de vídeo. A primeira opção que você vai ter aqui vai ser a resolução de base da sua tela. Ou seja, aqui vai ser a resolução do seu monitor. No meu caso aqui, ele é 1920 por 1080p. Se o seu monitor tiver uma outra resolução, você tem que colocar a resolução do seu monitor. Inclusive, eu sei que existem alguns monitores que são um pouco fora desse padrão 16:9. Caso você não tenha um monitor padrão, você não vai ter essa opção aqui 1280 por 720, que esse número aqui no final, esse 720, é isso que vai ser aquele 720p que vai ter lá no site da Twitch. Então, caso você não tenha nenhum número aqui, que o último número seja 720, você vai utilizar o que for mais próximo disso, beleza? E essa resolução de saída, isso daqui vai ser o que realmente vai sair na sua transmissão. Então, aqui em cima vai ser a resolução base do seu monitor, para entender qual que é as dimensões do seu monitor, e a resolução de saída vai ser o que ele vai transmitir para as pessoas que vão assistir a sua live. Então, caso você não tenha um monitor que seja dentro desse padrão 16:9, você vai perceber lá na Twitch, você vai ter umas bordas pretas nas laterais ou em cima e embaixo. Agora, caso você tenha um monitor com uma resolução maior do que 1920 por 1080, não adianta você colocar acima disso, porque o máximo que a Twitch faz de transmissão é 1080p. Então, se você tem um monitor 4K e por aí vai, a Twitch não vai fazer transmissão nessa resolução, beleza? Aqui em fio de redução, a gente pode deixar aqui como tá padrão, e aqui o valor de FPS. No caso, a gente está trabalhando com 720, 30 FPS, então a gente vai trocar aqui para 30 FPS. E aqui, de novo, você também não precisa se preocupar caso você tenha um monitor ou um PC que seja capaz de entregar mais do que 30 FPS, tá? Porque a própria Twitch vai se ajustar e vai transmitir nessa qualidade para as pessoas, beleza? Terminou essa parte aqui, a gente vai dar um aplicar. E antes de a gente ir para a próxima parte, deixa eu te dizer que se essa é a sua primeira vez aqui no canal e você gostaria de receber não só tutoriais, mas informações para você ter mais chance de crescer o seu canal, não deixa de se inscrever aqui no Escola para Streamers e ativar todas as notificações para você não perder nada do que tá rolando por aqui, beleza? E agora a gente pode dar um ok, porque a gente já terminou a parte principal que a gente precisava fazer de configurações. Agora o que a gente vai ter para configurar vão ser as cenas, as telas que você vai transmitir durante a sua live. Então aqui embaixo a gente vai ter essa janela aqui com cenas e essa janela aqui com fontes. Antes de explicar o que são cenas, é mais fácil eu mostrar primeiro as fontes. Então a primeira coisa que a gente vai configurar aqui vai ser a nossa webcam. E para isso a gente vai clicar aqui nesse botãozinho mais, vai aqui em dispositivo de captura de vídeo e vamos trocar aqui o nome para webcam. Vamos dar um ok e aí ele vai abrir essa janela aqui que ele já encontrou a nossa webcam, que eu estou utilizando aqui uma C920 só para a gente poder testar e mostrar para você como é que funciona. Algumas câmeras você tem a opção aí de poder trocar a resolução, eu vou trocar aqui para personalizado e vou trocar aqui a resolução para 1920 por 1080p. E aí dá um ok e pronto, já vai aparecer a nossa webcam aqui no nosso OBS.
Próxima coisa que a gente vai colocar aqui vai ser a nossa captura de entrada de áudio, ou seja, o nosso microfone. Então eu vou clicar aqui, vou dar um OK e aqui eu vou trocar o dispositivo, tá? Vou colocar aqui o meu microfone e vamos dar um OK aqui também. Então você já vê que já aparece aqui no lado o microfone, ó, você pode ver que já tem as barrinhas, está detectando a minha voz. Próxima coisa que a gente vai colocar aqui então vai ser a saída de áudio, porque a gente quer que as pessoas escutem o nosso jogo, as coisas que a gente está escutando no nosso computador. Então para isso a gente vai clicar aqui também no mais, vai aqui em dispositivo de saída de áudio, vai dar um OK e vai colocar aqui o nosso dispositivo de captura de áudio, ou seja, por aonde a gente ouve o áudio do nosso jogo para que as pessoas também possam ouvir. No meu caso aqui eu vou utilizar na minha placa de som padrão, que é aqui a minha Realtek Audio. Selecionou, dá um OK e pronto, também já vai estar aparecendo aqui do lado a captura de saída de áudio. Se eu der play em algum vídeo, se eu der play em alguma coisa, vai ver que a barrinha também vai começar a mexer. Beleza, aqui então a gente criou um grupo onde a gente vai colocar a nossa câmera toda para quando a gente quiser falar com o nosso público diretamente. Agora você vai começar a entender o que são as cenas, tá? Então a gente vai criar aqui uma nova cena. A gente vai clicar aqui no adicionar e vamos criar uma cena 2. Você pode trocar o nome aí e colocar o que você achar melhor, beleza? Eu vou deixar aqui como cena 2. Nessa cena 2 agora eu quero colocar a minha webcam e a tela do meu jogo. Então para isso a gente vai clicar aqui no adicionar. Vamos aqui de novo no dispositivo de captura de vídeo. Como a gente já configurou a webcam, então a gente vai utilizar essa opção aqui, reutilizar existente. Vai selecionar aqui e depois vai selecionar a webcam e vai dar um OK. E a webcam já vai aparecer ali. A gente vai pegar aqui no cantinho e vai reduzir ela para um tamanho que a gente achar que vai ficar aqui interessante. Depois disso, a gente vai adicionar a tela do nosso jogo. Aí para isso, a gente vai clicar aqui em adicionar e vamos aqui em captura de jogo. E aqui eu posso trocar o nome se eu quiser, eu vou manter como padrão e vou dar um OK. Aqui a gente vai ter algumas opções, tá? Então eu posso, por exemplo, capturar qualquer aplicação em tela cheia. Então qualquer jogo, qualquer coisa que você abrir que for em tela cheia, o OBS vai tentar capturar automaticamente. Porém, tem alguns jogos que isso não vai funcionar muito bem, então é melhor você escolher um jogo especificamente. E aí, para isso, você vai escolher essa opção aqui, capturar janela específica. Aqui embaixo, você vai ter a opção de janela, então você vai escolher a janela que você quer capturar. Como eu não tô com nenhum jogo aberto nesse momento, então não vai aparecer nenhum jogo aqui, mas se você tiver com qualquer jogo aberto, ele tem que aparecer a janela do jogo aqui embaixo. E aí você vai selecionar essa janela e vai dar um OK. E já adiantando, eu sei que vai ter uma galera que vai tentar capturar o jogo e vai continuar com a tela preta desse jeito aqui, mesmo com o jogo aberto, mesmo com ela conseguindo jogar o jogo e vendo o jogo na tela dela. Então, caso isso aconteça com você, a primeira solução que você vai tentar fazer é o seguinte: você vai trocar o seu jogo de modo tela cheia para modo de janela sem bordas, que aí o seu jogo vai ficar com uma janela de qualquer outro programa, com a diferença que não vai aparecer aquelas bordinhas em cima. Mesmo assim, vai ter alguns jogos que o seu OBS não vai conseguir capturar. Nesse caso, você vai abrir ele em modo administrador, que aí para isso você vai clicar aqui com o botão direito e vai selecionar executar como administrador. Mesmo assim, vão ter uns jogos que vão ser bem chato e não vão ser capturados. Caso isso aconteça com você, aí a próxima solução que a gente vai fazer vai ser capturar de uma forma um pouco diferente. Então a gente vai voltar aqui no mais, no adicionar, e ao invés de a gente utilizar a opção de captura de jogo, a gente vai utilizar a opção captura de tela. Então a gente vai clicar aqui, vai ter aqui captura de tela e vamos dar um OK. E aqui ele vai selecionar qual tela que você quer capturar. Caso você tenha mais de uma tela, ele vai dar mais de uma opção aqui. Se você tiver um monitor só, ele vai mostrar só o seu monitor. Eu vou escolher aqui o meu monitor principal e vou dar o OK. Então você veja que aqui no OBS ele está capturando tudo que está aparecendo na minha tela. Qualquer site que eu abrir aqui, ele vai aparecer, ou qualquer jogo. Se você precisar utilizar essa opção, só tem que tomar um pouco mais de cuidado para você não vazar nenhuma informação importante sua aí. E aí você vê aqui que no meu caso, ele tá agora capturando a janela, mas não tem mais a webcam. Por quê? Porque a webcam tá aparecendo aqui por baixo da janela, então você tem que fazer ela ir para cima. Para isso, a gente seleciona ela aqui e vai clicar nessa setinha até ela subir. Ou então você pode pegar com o mouse aqui e arrastar ela para a posição que você quer colocar. E agora, então, é só capturar o nosso áudio. Então a gente vai selecionar aqui, captura de saída de áudio, como a gente fez anteriormente. Vai reutilizar um existente, porque a gente já configurou um. E vamos selecionar também a captura de entrada de áudio, que vai ser o nosso microfone. Vamos reutilizar o que a gente já fez. E aí a gente já tá praticamente pronto para começar a fazer as nossas
suas lives. E agora vai ficar muito mais fácil de explicar para você o que são cenas. Então você pode ver que se eu clicar aqui na cena 1, eu vou ter uma cena em que vai ter a minha câmera toda. Se eu clicar na cena 2, eu vou ter uma segunda cena que vai ter a minha câmera e a tela do meu PC ou a tela do meu jogo. Então cena nada mais, nada menos é do que um conjunto de fontes. E aí no seu OBS você pode configurar quantas cenas você quiser, quantas você achar que é interessante para sua transmissão. Outra coisa que é bem interessante, que eu recomendo muito você configurar aí no seu OBS, são os alertas da sua live. Ou seja, aparecer um aviso na sua tela quando alguém te dá um follow, quando alguém segue o seu canal. Se você quiser aprender sobre alertas, eu vou deixar aqui em cima um vídeo que a gente fala sobre esse assunto, então depois assiste aí. Agora, a última coisa que a gente vai fazer vai ser vir aqui em configurações, vamos aqui em transmissão e vamos selecionar aqui o serviço da Twitch. Como você já criou uma conta, você vai clicar aqui em conectar conta e você vai colocar aqui o seu usuário e senha. E aí depois que você dá OK, vai abrir essa janela, que vai ser aquela configuração que a gente colocou no nosso mundo de celular para a gente poder ter uma autenticação em 2 etapas e ter mais segurança na nossa conta. Então você vai receber aí um código no seu celular, eu vou colocar aqui o meu, vou dar aqui um autorizar e pronto, a minha Twitch já está configurada. A gente vai dar aqui um aplicar e aí você vê aqui do lado que ele abriu agora mais 2 novas janelas. Isso daqui vai ser onde você vai poder colocar o título da sua live, o jogo que você está jogando e aqui onde vai aparecer o chat da sua transmissão dentro do próprio OBS. Aqui embaixo vai ser uma notificação que as pessoas que te seguem vão receber quando você entrar ao vivo e aqui vai ser a categoria que você vai fazer a sua transmissão. Lá na Twitch você vai ter várias categorias. Eu, no meu caso, aqui eu mais faço é a só na conversa, porque eu bato muito papo com o pessoal, eu assisto vídeo, faço react, a gente conversa bastante, então eu faço basicamente o só na conversa. Mas se você joga algum jogo, você pode clicar aqui e colocar, por exemplo, Diablo, tá? Então vou selecionar aqui o Diablo 2 Resurrected. Terminou de colocar as informações, você dá um concluído e pronto, você já tá pronto, tá tudo certo, agora é só clicar em Start Streaming e começar a fazer a sua live. Agora, se você não sabe a categoria, o tipo de conteúdo que você quer fazer, ou se você quer ter mais sugestões de conteúdo, aprender a fazer um conteúdo melhor, aqui em cima eu vou deixar uma playlist que a gente fala somente sobre esse tema, então depois assiste aí. E você gostaria de já começar a fazer live, sabendo quais são as fases da carreira de um streamer? Se você quiser saber, nesse vídeo aqui lá eu te conto, então assiste aí. Então é isso, um abraço e até mais.